Hoje iremos tratar o assunto arcos e ângulos. Primeiro, o ângulo se trata de ângulo central de uma circunferência. Arco é a distância de A até B. A medida do arco é a medida do ângulo. Normalmente a medida do arco é dada em π radianos. Então vamos tratar alfa como a medida do centro, medida central. Se eu escrever ângulo central para ficar melhor, medida do ângulo central. E essa medida do ângulo central é igual à medida do arco AB. AB são as extremidades do arco. Bom, a diferença é que a gente tem que tomar um cuidado com a seguinte condição. Medida de arco é diferente, medida de arco é diferente de comprimento de arco. Não tem nada a ver. Deixa eu te mostrar aqui para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho um ângulo central e na medida que eu vou variar a distância AB e AC, eu vou fazendo várias circunferências concêntricas que coincidem o centro, mas que o raio apenas sobrepõe e que são distintos. O O até A é diferente de O até C. São raios diferentes. E aí o que acontece? Aqui eu tenho um arco AB. E aqui eu tenho um arco CD. Eles têm a mesma medida em relação ao ângulo central. A mesma. O ângulo alfa corresponde ao arco AB. O ângulo alfa corresponde ao arco CD. Mas se eu percorrer sobre o arco AB, eu vou estar percorrendo uma distância inferior em relação ao arco CD. Portanto, a medida do arco AB corresponde ao mesmo ângulo da medida do arco CD, que corresponde a alfa. Porém, eles têm comprimentos distintos. O comprimento do arco AB é inferior ao comprimento do arco DCD. Notaram isso? Esse comprimento é inferior a esse. Bom, e aí vamos então a fazer algumas relações de fórmulas que a gente vai precisar utilizar nos exercícios. E eu tenho aqui a mesma característica aqui, só que aqui eu não tenho círculos, eu tenho apenas parte de setores circulares. E aqui onde eu tenho o meu ponto O, que é o mesmo ponto O que corresponde aqui nas circunferências concêntricas. Mas aí eu fiz algumas relações aqui. Ângulo alfa, ângulo beta, ângulo S. Se eu colocar um outro ângulo aqui, eu posso dizer que alfa é meu arco deste ângulo. Como eu não tenho, beta é arco de alfa e S é arco de beta. E aí eu vou usar as relações de semelhança de triângulo aqui e aqui e vou trabalhar o seguinte, o triângulo que eu vou chamar aqui, esse triângulo aqui tem uma altura, eu vou fazer o triângulo aqui, mas esse beta está para 1, isso é uma relação de proporcionalidade, assim como S está para R. Nesta relação de proporcionalidade, eu criei isso. Beta está para 1. A divisão de beta por 1 equivale à divisão de S pelo raio. Então, pelo raio. Ótimo. Ao fazer o processo de multiplicação dos extremos passando pelos meios, eu obtenho R igual a S sobre beta. Então eu tenho essa relação aqui que eu preciso muito quando for resolver exercícios sobre arcos e ângulos. Lembrando que R é a medida do raio, né? R é o raio, S é o arco, medida do arco, né? A medida dele em comprimento. Fica bem claro isso. Medida angular diferente de medida de comprimento. E
o beta, o alfa é meu ângulo central. Agora vem aqui. O arco beta tem a medida equivalente ao ângulo alfa. Então, vamos trabalhar com a mais reduzida ainda. S está para alfa. Ok? O arco beta é a mesma medida do ângulo alfa. Então, por fim, fica esta relação para a gente usar nos exercícios, não mais esta. Essa é mais simples do que esta. Então, alfa é o ângulo central. Ótimo. Bom, vamos seguir agora, sair de medida de arco para trabalhar com comprimento de arco. Em comprimento de arco, eu fiz a mesma relação de circunferência, peguei um arco que sobrepõe a uma circunferência e que tem o centro de origem O, eu vou notar aqui agora, e onde o comprimento do central, de ângulo central, é alfa, o raio equivale a R, o meu arco L equivale a AB, as extremidades AB, e o comprimento da circunferência está em função de R, que vai ser 2π raio. Nota o seguinte, ó, agora há pouco anterior, ficou claro que o comprimento de arco é proporcional ao ângulo. Deixa eu só analisar um outro ângulo aqui para você ver. Ó. Convenhamos que eu pego um outro ponto gama aqui e eu quero trabalhar esse ponto gama aqui, eu vou chamar de C. Quero trabalhar a medida do arco de A até C, o meu ângulo também aumenta. Observe o seguinte, o arco aumentou, o que aconteceu com o ângulo também aumentou. Você abre o ângulo e abre o arco ao mesmo tempo, não tem como. Então uma depende da outra e elas são proporcionais. Então vale relacionar que o comprimento L está para o comprimento angular do ângulo central alfa. Assim como o comprimento em π radianos, 2πr, está para 360 graus, que é uma volta no ciclo ou uma volta na circunferência. 360 graus. Vamos desenvolver a regra de 3, que é diretamente proporcional, como eu acabei de dizer para vocês, que quando aumenta o comprimento, aumenta o ângulo. Se eu aumento o comprimento da circunferência. Então, vamos fazer a multiplicação dos extremos passando pelos meios. L vezes 360 graus é igual a alfa, que multiplica 2π vezes o raio. L equivale a alfa vezes 2π vezes raio. Tudo isso dividido por 360 graus. Por fim, vamos ter L, com o comprimento do arco, igual a alfa vezes 2 e 360, vamos simplificar, vamos dividir por 2. Vamos ter alfa π raio, dividido por 360 por 2, 180. Então essa é a nossa expressão, que equivale à relação de comprimento de arco em função de alfa, do ângulo central, π e raio. Claro? Bom, agora nós temos as duas fórmulas, vamos utilizá-las para resolver os nossos exercícios, tá? Logo adiante. Agora vamos aos exercícios. Exercício 1. O raio de uma circunferência vale 60 centímetros, o arco dessa vale 20 centímetros. Calcule o ângulo central alfa em radiano. Bom, da teoria agora há pouco que a gente viu, temos a seguinte fórmula, a relação. Nós temos o arco, AC, o ângulo central a ser determinado. A gente tem também o raio, que foi nos dado, 60 centímetros. A gente tem o arco, vamos chamar o arco aqui de S ou de L. Se você preferir chamar de L, não tem problema. 20 centímetros. Como eu trabalhei essa relação em função de S, a medida do ângulo central é dada por comprimento do arco dividido pelo raio. Ok? Então vamos fazer as devidas substituições e vamos encontrar o seguinte. Alfa igual a medida do arco, 20 centímetros, dividido pela medida do raio, 60 centímetros. Fazendo a divisão devida, encontramos 1 sobre 3 rádio.
Lembrando que 1 rádio equivale a aproximadamente 57 graus. Agora vamos ao segundo exercício. Determina o comprimento de um arco com um ângulo central igual a 30 graus, contido numa circunferência de raio igual a 5 centímetros. Aqui já é um pouco diferente, a nossa relação já não deve ser igual à anterior. A relação aqui é L, comprimento de arco, ou S, da forma que você preferir, igual a alfa, que é o ângulo central, vezes o π, que é o 3,14, 159 lá vai pedradas, e o raio. Tudo isso é dividido por 180 graus, conforme já deduzimos a fórmula na teoria anterior. Então vamos lançar os dados. Nós temos o ângulo central valendo 30 graus. Nós temos uma circunferência que tem raio de 5 centímetros. Tá. Vamos fazer a substituição? Continuando, L, comprimento de arco, igual a alfa, 30 graus, vezes π, vezes um raio. Tudo isso dividido por 180. Ok? Continuando, temos L igual a 150, vamos cancelar aqui, ó, fazer essa divisão. 180 dividido por 30, 6, e aqui fica 1. π vezes 5 dividido por 6. No final das contas, teremos comprimento de arco igual a 5/6 de π, em centímetros, porque nós estamos com o enunciado em centímetros para o comprimento de raio. Ok, feliz nesse exercício? Vamos ao terceiro. Enunciado, um pêndulo de 10 centímetros de comprimento oscila entre A e B, descrevendo um ângulo de 20 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pela extremidade AB? Bom, vamos fazer uma simulação aqui. Nós vamos ter um pêndulo que oscila de A até B, fazendo esse arco aqui. Ok? Então, temos a peça fazendo essa trajetória do ponto A ao ponto B, que é chamado comprimento do arco L. Foi nos dado também, no enunciado, que o ângulo central dessa oscilação aqui, de A a B, é igual a alfa, que foi dado 20 graus, conforme cita no enunciado aqui. Ok. O raio. O raio foi dado também. O raio no pêndulo, o comprimento do pêndulo coincide com o raio por quê? Imaginamos a seguinte trajetória. Círculo completo. Então, o meu raio é o comprimento do pêndulo, que é de 10 centímetros. Está aqui. Vou botar aqui 10 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte. Determinar a trajetória de A até B, determinar esse comprimento aqui, é determinar o comprimento de arco. Então, vamos aos dados. L igual a determinar. Raio igual a 10 centímetros. E ângulo central igual a 20 graus. Vamos fazer as devidas substituições. Vamos ter o seguinte. L é igual a alfa, ângulo central, vezes π, vezes raio. Tudo isso dividido por 180 graus. Continuando, substituindo, alfa, ângulo central, 20. π vezes o raio, 10 centímetros. Tudo isso dividido por 180. Vamos fazer a divisão ou a multiplicação de 10 vezes 100, 200. π, 200 vezes π, dividido por 180. Fazendo a simplificação, temos L igual a 20 sobre 18 π. Continuando, finalizando, o comprimento do arco da trajetória AB é igual a 10 dividido por 9, porque eu faço a divisão por 2, fiz a simplificação de fração π em centímetros.